Vamos lá, vamos continuar aqui e o que a gente vai fazer? Para simplificar e a gente poder continuar avançando, a gente vai trocar o mapa, em vez de ser um mapa de caracteres, vai ser um mapa de inteiros, entendeu? Então agora você tem, a gente vai trocar lá de tal forma que ele tenha zeros e uns. O mapa não fica tão fácil de ver, mas pelo menos a gente não precisa ficar passando vergonha de achar certinho a maneira correta de ler aqui, certo? E aí a gente vai fazer outro for aqui, o J variando, daí isso aqui se isso aqui não funcionar, aí sim, aí a gente tem que passar vergonha em praça pública. I, J, beleza. Ok, então aqui nós vamos mudar também, vamos pegar, int i, só que aqui a gente tem que fazer o seguinte, olha, se o mapa da posição I e da posição J for igual a 0, então a gente imprime espaço vazio. Se for 1, a gente vai imprimir um xão aqui, certo? Ok? E aí, a única coisa que está faltando agora é a gente mexer no mapa mesmo. Vamos pegar esse mapa. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou fazer uma cópia desse cara, que eu tenho esperança que eventualmente a gente caia a ficha do que estava errado ali e a gente consiga recuperar esse cara. Mas tudo bem. O que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir todos os espaços por 0 espaço e vou substituir todos os asteriscos por 1 espaço. Olha lá, ó. Fica mais difícil de ver o mapa, né? Mas dá pra ver ainda se a gente forçar um pouco a barra. E depois, se for o caso, a gente volta nele com... A gente volta trocando esse daqui, tá bom? Então vamos lá. Se a gente pegar o Lab agora, cadê? Tá aqui. O Lab deve estar sendo capaz de ler esse cara ali. Vamos ver? Ih, tá tudo errado. Por quê? Ah, gente, que isso? Vamos ter que cancelar a aula por conta disso? Não é possível. Ele tá dando tudo em branco. Ah, tá, porque não é o labirinto 1, é o labirinto 2. Uff, tá aí. André, Gabriel, você deveria ter me corrigido agora, cara. Eu passei um apuro que eu achei que ia ter que... Beleza, então. Então agora o nosso labirinto tá aqui, né? Bonitão. Beleza? Ok? Então com isso a gente consegue continuar. Falta agora a gente resolver o problema de achar o caminho. A gente vai achar o caminho que vem daqui até ele chegar aqui, certo? E a gente vai fazer isso de uma forma que é, vamos dizer assim, o esqueleto de tentativa e erro, o esqueleto de backtracking. Todas as soluções que você imaginar de backtracking, provavelmente elas vão ser parecidas com isso. Você pode fazer elas mais espertinhas, mais burrinhas e tal, mas no final ela tem essa mesma estrutura, tá bom? Agora acho que a gente consegue terminar a parada aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim. A gente vai procurar aqui uma solução para o problema. E aí a gente tem que passar para ele o mapa, a gente tem que passar para ele também qual que é o tamanho do mapa, a gente tem que passar para ele aonde que você está agora, nesse momento, e temos que passar para ele onde que é a saída do labirinto. A gente poderia fazer de tal forma que a saída poderia ser qualquer lugar fora do labirinto, mas vamos dizer assim que a gente quer ir para um lugar específico do labirinto, certo? Vou aumentar aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. E esse lugar específico vai ser o canto inferior direito, que está essa posição aqui. Beleza? A gente pode depois tentar com alguma outra coisa. E aí, a gente pode fazer o seguinte. Se ok, então ele imprime o labirinto com a solução. Se não, ele vai dizer não há como sair. Certo? Que pode ser um resultado também.
Você pode tentar achar uma solução e não achar uma solução. Eu poderia fazer um labirinto que não tem solução. Você fica preso lá para sempre, tá bom? Assim como, tipo, quando você entra na quarentena e fala que são só 15 dias de quarentena e você fica lá preso para sempre. Não, brincadeira. Para sempre não, já está saindo dessa. Vamos lá. Solução. Vamos pegar aqui o mapa. Eu vou passar o N, o M. Vamos passar também a posição atual. Vamos chamar de posição X. Não. Vamos chamar de posição 0 e posição 1. As coordenadas que você está agora. E vamos chamar de final 0 e final 1. Certo? Colocar 0 e 1 vai fazer sentido daqui a pouco. E aí a gente tem que procurar. Se eu falar assim que eu tenho... Eu vou dizer o seguinte, se eu fizer aqui, olha, return... Opa. 1. Isso aqui é um caso assim trivial, ele simplesmente chega e já fala. Tranquilo, você já tem a solução. Só vou compilar aqui para vocês verem que quando eu rodar, ele vai dizer, olha, isso aqui, mas não tem solução nenhuma no final, mas está aqui como se tivesse tido de fato uma solução, tá bom? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer esse negócio rodar de tal forma que ele vai marcar o caminho que você tem na solução. E a gente vai colocar tipo assim, o 0 é espaço vazio, o 1 é parede, o 2 é o caminho que você está procurando, certo? Então, quando você vai fazer isso, você pode imaginar que você começa de tal forma que o mapa... Na posição 00 está ocupado. Esse passo aqui a gente vai voltar depois, que é a inicialização do mapa, a gente pode fazer ele diferente, que ele acaba funcionando melhor. Mas se você não fizer esse passo, vamos dizer assim, inicial, você pode ter problemas na hora que você vai estar fazendo a parte da tentativa, tá? Mas aqui na prática ele simplesmente está falando assim, olha, o cara começou na posição 0. E agora tente achar uma solução, tá? E aí eu vou mudar isso daqui de tal forma que se... Não, aqui, calma lá. Agora não é simplesmente o cara ser 0 e o cara ser... Esse daqui é se ele for... Se o mapa da posição I, posição J, for 1, então ele imprime X. Se não... Se o mapa da posição I, da posição J for 2, aí ele vai imprimir um ponto. Que é dizendo que eu estou passando por ali, tá bom? Então só vou compilar e mostrar para vocês o que tem agora, olha. A única coisa que tem agora é que... Opa, tem um pontinho aqui, ó, no cantinho aqui, tá? Isso aqui é o Gabriel tentando sair do labirinto, aqui no canto, tá bom? E o que eu espero como solução? Eu espero que ele vai ter pontos ao longo de todo o caminho até chegar aqui embaixo. Beleza? Vamos lá. Como é que é o princípio por trás da tentativa e erro? A tentativa e erro ela vai fazer assim. A primeira coisa que você faz é, será que já não é a solução? Pode ser que você esteja tentando sair do labirinto e você já conseguiu sair do labirinto. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar o seguinte... está ok? E aí o que a gente vai passar para essa função? Nós vamos criar uma função está ok. A gente vai fazer separado porque normalmente é assim que fica mais fácil de você visualizar cada um dos passos. Então eu vou perguntar, está ok? Aí eu vou passar a posição 0, a posição 1, vou passar o final 0 e o final 1. E se ele estiver ok, a resposta é eu achei a solução. Agora eu vou ver o que seria... eu ter achado a solução. O que seria está ok aqui? Vou passar o mapa, vou passar a posição 0, vou passar a posição 1, vou passar o final 0 e vou passar o final 1. Como é que eu sei que eu saí do labirinto, Gabriel? Exatamente. Se a posição 0 é igual ao F0, final 0, a posição 1 é igual ao final 1, então, a resposta é 1. Repare que eu poderia fazer isso aqui com return só, tá? Eu poderia fazer com return só. Só não vamos fazer com return só para ficar mais explícito o que a gente está fazendo. Eu poderia simplesmente colocar assim, né? Ó. Poderia colocar return P0 igual a
F0 e... aqui não é O, é E, tá? Ele tem que estar na posição 0, do P0 F0 e o P1 F1. Eu poderia fazer desse jeito com o return. Eu vou fazer do outro jeito ali que fica só um pouco mais explícito, tá bom? Então, quer dizer, se eu cheguei no final, então eu achei a solução e eu retorno 1. Não preciso fazer mais nada. Isso aqui seria o nosso caso base. Quer dizer, já estou alertando que a solução vai ser recursiva, tá bom? E aí, se eu não estou no caso final, o que eu tenho que fazer? Agora, eu tenho que pensar o seguinte. Se eu não achei a solução ainda, quais são as alternativas que eu tenho a partir do ponto que eu estou? O que eu posso fazer? Então eu tenho que ver quais são os próximos passos viáveis que eu tenho, tá bom? E aqui nesse caso, você tem que imaginar que você poderia ter 4 próximos passos, certo? Se eu estou num determinado quadrado, eu posso ir para a esquerda, eu posso ir para cima, posso ir para a direita ou posso ir para baixo. Essas são as 4 possibilidades que a gente tem. Então a gente tem que gerar essas 4 possibilidades. Gerar essas 4 possibilidades. Como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer assim. Passos... A gente vai colocar aqui, qual que é? Se eu estou numa posição X e eu quero ir para a esquerda, para a direita, eu vou colocar 1, 0. Se eu quero ir para cima, eu vou colocar 0, 1. Se eu quero ir para a esquerda, eu vou colocar -1, 0. Se eu quero ir para baixo, eu coloco 0, -1. E aí eu vou somar isso às coordenadas atuais e com isso eu vou dar os próximos passos que eu tenho que fazer. Então eu tenho 4 possíveis passos. Aqui é uma diferença na hora que você está resolvendo o problema, que quando você vai resolver o problema, essa quantidade de próximos passos pode variar. Por exemplo, se eu estivesse resolvendo o problema do cavalo, da caminhada do cavalo, você poderia ter 8 próximos passos, certo? Então, dependendo do problema que você vai resolver, os próximos passos podem ser diferentes. Mas nós temos uma outra coisa aqui também. Nem todos esses próximos passos são viáveis, então a gente tem que ter n passos. A gente tem que ter uma outra coisa aqui, que é verificar os passos viáveis. Eu vou fazer então um for, que é o i variando, que vai de 0 até o número de passos. Opa! É o número de passos, i mais mais. Aqui a gente vai calcular então, com o passo dessas possibilidades todas, vai ser o novo P0. E para calcular o novo P0, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o P0 mais o passos da posição I0. Certo? Então repara, eu vou nesse caso aqui, se o I valer 0, ele vai pegar 1. Isso está representando eu tá andando para a direita. Eu vou pegar o NP1, vai ser P1 mais o passos I1. Agora, com isso, eu calculei como que seria andar para qualquer uma das 4 direções. Só que aqui dentro do laço eu estou fazendo um por vez, certo? O que eu vou fazer com cada uma delas? Eu vou verificar se é viável. Opa, é viável. Eu vou passar o mapa, eu vou passar o N, vou passar o M, vou passar o novo passo 0 e vou passar o novo passo 1. E aí eu estou perguntando se esse passo é um passo viável. Então, sempre que você for fazer a tentativa e erro, você também tem essa. Você gera as possibilidades, mas algumas possibilidades elas não são mais, elas não vão dar a solução. Então, se ela não vai dar a solução, você não vai tentar explorar esse lado. Então, nesse caso aqui, você sempre vai ter esse é viável. E aí a gente vai dizer aqui se a solução é viável ou não. Vamos fazer aqui um int é viável, passando o mapa, passando o tamanho n, passando o m, passando a posição P1, que é a posição que eu quero saber se ela é viável ou não, tá bom? E aí eu pergunto, quando que um passo é viável? No nosso caso, o passo ele vai ser viável na seguinte situação. Bem, qual que seria um passo viável, Gabriel? Você consegue inferir? O que a gente poderia colocar? Uhum.
Isso, exato. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é assim, né? Se o P1 tem que ser maior ou igual a zero e o P2 tem que ser maior ou igual a zero e o P1 tem que ser menor do que N e o P2... Ah, por que eu coloquei P1 e P2? Vamos colocar P0 e P1, né? Não fica confuso. P0, P1, P0, P1 menor do que M. E tem mais um teste que a gente tem que fazer para saber se ele é viável. Que seria o quê? Se não está na parede, exatamente. Essa posição tem que ser uma posição vazia, né? Posição vazia a gente está marcando como zero, certo? Então eu tenho que conferir se o P0, P1, ele tem que ser zero. Se isso aqui for verdade, então eu falo que ela é viável. Se não, eu falo que ela não é viável. Certo? Então, na verdade, isso daqui vai me dizer o seguinte, ó. Você não saiu fora do tabuleiro, vamos imaginar assim, que você tem que sair... Imagina que você tem várias portas no labirinto, mas as outras portas, exceto aquela final, te levam para um lugar que você não gostaria de sair. Então você tem que tomar cuidado para não ir para lá. Então, mesmo que tivesse um buraco ali, se você não chegou no final, você não deveria ir por ali. E aquela posição está vazia. Beleza, então nós temos uma solução viável. O que a gente vai fazer? Se a gente tem uma solução viável, a gente vai pegar o P0, o P0, P1, e vamos colocar 2. O que significa colocar 2? Você lembra? Que eu estou passando por ali. Então, quer dizer, eu acabei de passar por aquele ponto ali. E agora, eu vou pedir para ele resolver a partir daquele ponto. Não, não é P0 e P1, né? É NP0, NP1. E aí, agora eu vou pedir para ele resolver a partir daquele ponto. Eu vou pedir para ele calcular a solução do mapa, passando o N, passando o M, o NP0 e o NP1, F0, F1. Aqui tem a mágica da recursão, certo? Você pegou e falou, não, legal, eu achei uma posição viável, eu vou tentar ela. Só que quando você tenta ela, você tem as outras posições ainda que você poderia considerar se você não achar a solução. Mas esse cara pode te dar a solução. Então você vai lá, tenta por aqui, tenta utilizando nessa direção, dando esse passo, beleza? Aí eu pergunto, deu certo? Funcionou? Se funcionou, então você achou a solução e acabou. Mas pode não ter funcionado. Se não funcionou, o que a gente faz? Bem, o que a gente vai fazer se não funcionou? A gente tem que tentar as outras alternativas, andar nas outras direções. E aí que vem a mágica da recursão. Se você foi numa direção e não deu certo, vai sair dessa solução e a única coisa que você tem que fazer é esquecer que você tentou ir por aquele caminho. E como é que a gente vai fazer para esquecer que a gente foi por aquele caminho? A gente vai fazer o mapa NP0, NP1 ficar vazio de novo. Beleza? Olha, vamos fazer diferente, na verdade. Vamos fazer assim, ó, que isso aqui ela fica mais geral. Nesse caso é tranquilo de fazer, mas ela ficaria mais geral se a gente fizer assim, ó, NP0, NP1. Eu vou guardar o valor que está no NP0, NP1 antes de tentar. Eu guardei esse valor, aí eu tento, e aí se não deu, eu coloco o valor que eu guardei. Certo? No nosso caso aqui, não precisaria disso, porque a gente sabe que se a gente está indo por aquele caminho é porque aquela posição do labirinto está zerada, está com zero, está vazia. Então a gente sabe que a gente tem que colocar de volta o zero. Mas existem alguns problemas onde você não é tão simples assim. Você coloca, por exemplo, você pode marcar de tal forma que você tem que voltar exatamente o que você tinha antes, porque pode ser que seja 0, pode ser que seja 1, pode ser que seja 2, ou sei lá, pode ser que seja 7. A gente poderia sofisticar isso daqui e colocar alguma poção ao longo do labirinto, sei lá, e aí teria que ter outros valores ali. Mas nesse caso, a gente guarda o que tinha antes no labirinto, coloca 2, quer dizer, eu estou passando por ali,
Tento achar então uma solução a partir dessa nova posição. Se eu achei a solução, eu resolvi o problema. E eu dou um return aqui. Se eu não achei a solução, eu devolvo, eu coloco o labirinto do jeito que ele estava antes. E aí ele vai voltar aqui no laço e vai tentar outra direção. Ele vai verificar se essa outra direção ela é viável. Se ela for viável, marca o que tinha ali, diz que você vai nessa direção, tenta resolver por essa direção. Se resolveu, bem. Se não resolveu, você volta, tenta outra direção e assim por diante. E aí a recursão vai se encarregar de tudo aquele negócio. Ele vai tentar por uma direção, se não der certo, ele volta e tenta por outra e vai ficar fazendo isso até o final. Mas aí pode ser que você tenha tentado ir nas 4 direções e nenhuma das 4 direções achou a solução. Então, nesse caso, o seu problema não tem solução. Se você tentou todas as possibilidades nesse ponto e nenhuma delas te deu o resultado, então você não tem o que fazer. E aí você fala que não tem resultado. E aí o cara que te chamou decide o que fazer, tá bom? Bem, Gabriel, eu sei que a gente viu bastante coisa. Eu acho que isso aqui é o suficiente. A gente vai salvar. Deve tá funcionando, na verdade. A menos que tenha alguma coisa errada ali. E aí depois a gente volta na gravação e tenta entender de novo, passo a passo, o que está acontecendo. Bem, primeiro vamos ver se está funcionando, né? Olha lá, que lindinho. Tá vendo? Dá para ver aqui o caminho? Vamos lá. Uma coisa que a gente pode fazer... bem, vou parar a gravação para não ficar muito longo.